Olha só, eu vou contar pra vocês o que chegou aqui em casa e ninguém vai surtar, mesmo que eu já esteja surtando. Vocês estão prontos? Um, dois, três! Aquarelas! Gente, sério, olha só, eu comprei uma aquarela. Oi, amigos, tudo bem com vocês? Como vocês devem imaginar, eu estou ótima, espero que vocês também estejam. E assim, todos os vídeos eu falo pra vocês que vocês são meus amigos, mas eu nunca provei isso pra vocês. Mas hoje eu provei de verdade. Gente, isso daqui chegou na minha casa e eu pensei, meu Deus, eu quero muito abrir, eu quero muito abrir. Mas eu só abri quando eu comecei a gravar. E isso porque eu queria ter essa experiência com vocês. Então já vou falando, hein? Se você ainda não é meu amigo, pra ser muito fácil, se inscreve no canal, que aí toda segunda, quinta, sexta e sábado você vai receber notificação pra gente poder se encontrar e falar besteira, às vezes falar sobre coisas importantes, mas a maioria das vezes é falar besteira e sobre filmes. Mas hoje eu vou falar só sobre a minha aquarela. E assim, gente, já tava tão empolgada. Veio até essas canetinhas que eu vejo muitos artistas usando aqui na internet, mas eu sempre pensei, não vou comprar isso porque é bobeira. Eu tenho um pote, eu tenho um pincel, eu uso um pincel e um pote. E no final das contas vai dar o mesmo resultado, mas já que veio, vou usar. Como eu nunca tive um pincel assim, eu estranhei um pouco porque as cerdas são duras, mas tudo bem. E assim, gente, não sei se eu já contei, mas eu comprei esse estojinho de aquarela na Shopee. Na loja tinha uma boa variedade, tinha uns estojos maiores com mais cores, mas como esse daqui já tem as cores primárias, por mim tá ótimo, comprei esse mesmo. E sem contar que tava barato, isso daí foi 18 ou 19 reais. Mas vamos ver se o barato saiu caro ou se saiu barato mesmo. Pra você que não acompanha o canal, eu já fiz vídeo testando essa canetinha aí, é da Sakura, também veio da Shopee. E, gente, de primeiro tava, nossa, vou gastar meu dinheiro à toa, que isso e aquilo, vai vir uma caneta qualquer. Gente, não, é da Sakura mesmo. Essa daí é 0,5. Pra esse desenho eu achei que ficou um pouco grosso, porque eu queria fazer uns detalhes mais finos. Mas, assim, a caneta é muito boa, o site é confiável. Demorou pra chegar um pouquinho, porque se eu não me engano veio da China. Mas a demora valeu a pena, super recomendo que vocês comprem pela Shopee, tá bom? Ah, Esté, isso daí é publi? Meus amores, tenho menos de 50 seguidores no meu canal. Vocês acham que eu estaria recomendando publi para vocês? Não, isso daqui é uma pessoa que desenha, sabe que material de artes é algo caro e que tá procurando comprar coisa mais acessível. Então, gente, compra por lá, que é bem mais barato. Tipo, eu moro num lugar que não vende muito material de arte. Tem duas lojas que vendem mais, que são lojas de papelaria, e as duas vendem produtos caros demais. Não é acessível, pelo menos para mim não é acessível. E sem contar que tem uma variedade pequena de mercadoria. Eu acho que com a Shopee e outros sites de venda online, o desenho e os materiais utilizados para desenhar acabou se tornando algo mais democrático. Eu não sei para outros tipos de artes, mas eu sei que para desenho e para aquarela, principalmente sim, porque é o que eu utilizo e eu vejo a diferença de uma tinta na loja e uma tinta vendida pela internet. E olha a pigmentação dessa tinta, ela é muito boa. Tudo bem que nesse momento eu ainda estava aprendendo a usar o pincel, então eu acabei não derramando tanta água assim, pode ser por causa disso, mas eu achei que ela é bem pigmentada e eu tava até comentando com a minha mãe quando eu mostrei a aquarela pra ela, a cartela de aquarela. Eu falei que eu fiquei muito feliz, primeiro porque essa é a minha primeira aquarela de verdade, eu sempre usei tinta acrílica, e segundo porque eu comentei que na loja física, com 16 reais eu compraria 2 tubos de tinta, e aqui eu consegui um pincel, um estojo e um godê. Por mais que sábado seja dia de falar bobeira, eu gostei desse assunto, tá? Eu acho que é importante a gente falar sobre a democratização da arte, e eu não falo arte me referindo só a desenho, eu falo me referindo a teatro, dança, a literatura, a poema, e de uma forma mais ampla e que não envolve apenas a confecção da arte e do hobby, acesso à cultura mesmo. Eu acho que seria incrível se todo cidadão pudesse ter um museu próximo à sua casa, um teatro acessível, tá? Próximo à sua casa. Cinema, eu não vou nem entrar tanto nessa questão, porque hoje em dia a gente tem muita promoção. No ano passado teve até aquela promoção, eu acho que no mês de agosto, que o cinema ficou 10 reais o mês todo. E assim,
Eu sou uma pessoa que não sou cheia de privilégios, óbvio, porém eu tenho sim o privilégio de poder ir a um teatro, a um teatro não, né? Mas poder ir a um cinema de vez em quando, poder ter dinheiro para pegar um trem e ir lá no centro da cidade, ver um museu, entende? Mas eu acho que isso deveria ser acessível para todo mundo. E por mais que eu já tenha acesso, eu não posso parar de falar sobre isso aqui. Porque não é porque eu tenho que tá bom. Não, todo mundo tem que ter área de lazer. Inaugurou uma área de lazer aqui perto da minha casa, na Zona Oeste. E assim, a Zona Oeste do Rio, gente, é assim, esquecida no churrasco, esquecida no churrasco. A gente escuta muito e assim, eu cresci na escola cantando Cidade Maravilhosa, que isso e aquilo, mas quando a gente sai do centro do Rio de Janeiro, cara, é cidade horrorosa, sinceramente. E não porque a nossa cidade é feia, mas sim porque não há investimento fora do centro do Rio de Janeiro ou para as partes mais abastadas do nosso município. Nós não temos um bom transporte público e não há quem se importe em fornecer um bom serviço de transporte pra gente. Muitos dos ônibus têm goteira dentro e olha que às vezes nem tá chovendo. Muitos dos ônibus demoram 2, 3 horas para passar e quando passam, simplesmente não param porque já estão abarrotados de gente ou porque os motoristas não param mesmo porque eles não querem. A gente tinha aqui a praia de Sepetiba, que quem é morador antigo de lá sabe que era uma boa praia, hoje em dia tá destruída, e isso foi por conta de mãos humanas também, e por falta de planejamento e consciência ambiental e principalmente por falta de importância, por falta da importância que a Zona Oeste tem na mente de políticos. Ou você acha que Ipanema passaria pelos mesmos problemas que a praia de Guaratiba passou e não teria tratamento assim como ela? Não, gente, isso vai depender da localização e da classe social das pessoas que frequentam aquele ambiente. E você, que não é um morador do município do Rio de Janeiro, deve estar tipo, porra, garota, vai se fuder, né? No Rio de Janeiro tem tudo. Agora mesmo teve showzinho da Shakira. Mas aí é o que eu falo de novo. O ambiente. Porque aqui pra Zona Oeste não tem nada, galera. Nada. Mentira. De vez em quando tem sim algumas coisas. Mas, primeiro, não há uma boa divulgação. Quando tem, gente, é no meio da semana. Pô, eu sou apaixonada pelo Xamã. Gosto mais do Xamã das antigas. Gosto mais. Porém, amo o Xamã. Amo Xamã. Sou doida pra ir no show dele. Teve show aqui de graça. Gente, que horas? 3 horas da tarde? No meio da semana? Você tá de sacanagem com a minha cara, caralho? E sem falar da frequência, porque aqui pra baixo raramente acontece coisa assim. Lá pra cima acontece o tempo todo. E, gente, chegar no centro, que na real não é no centro, eu chamo de centro porque pra mim, depois do centro da cidade, tudo pra mim é centro. Mas chegar depois do centro da cidade já é algo caro. Porque assim, o ônibus tá uma merda, não funciona direito. Quando funciona, o motorista não para. Quando tá rodando, o ônibus tá todo quebrado, tá com goteira dentro do ônibus em dia de sol, entendeu? Transporte público uma merda e a gente pagando R$5 na passagem. Eu queria ir à praia no outro dia, nem fui, porque R$20 só pra eu ir e voltar da praia. E se eu quero beber uma água, eu morro de sede, rapaz. Ah, bebe água do mar, né? Pra ver se morre logo. E pra chegar no centro não é ônibus não, filha. Porque de ônibus você vai demorar 40 anos pra chegar lá. Você vai de metrô, que, cara, olha só. Guarda os 5 da passagem, mais 7 e pouco do metrô, que eu acho que ainda tá 7 e pouco, né? Mais 7 e pouco do trem, que eu acho que ainda tá 7 e pouco. Mais os 5 da passagem de novo, porque talvez você tenha que sair do metrô ou do trem. Agora já pegou na ida, agora pega na volta. E sem contar que o show da Madonna, eu não lembro da Madonna, ó, oh meu Deus, da Shakira, foi à noite. Como é que volta? Como é que volta? Porque, gente, outro dia eu queria ir ao show da Bia-Bi. E aí, como é que eu voltava? Eu não fui, porque eu não tinha como voltar, porque o metrô já teria parado de funcionar. E tipo assim, trabalhadores merecem uma folga, né, gente? Mas, porra, é foda. Tudo é lá pra baixo, filho. Tudo é lá pra baixo. Gente, enfim, foi mal aí, tá? Desabafo aqui sobre como o centro do Rio, a Zona Oeste do Rio é esquecida. Mas é importante, tá?
É importante. Pensa bem quem você vai votar. Vamos lembrar que o nosso país ficou, se eu não me engano, 21 anos sobre uma ditadura militar. Então, o nosso voto, cara, é um negócio foda, conquistado por pessoas que lutaram e que a gente precisa valorizar mais, porra. Não bota qualquer pessoa no governo, não, caralho. Vai estudar um pouco sobre a vida da pessoa e não vem com essa porra de, ai, é que eu gosto. Gosta é o caralho. Quando se trata de política, a gente não gosta de ninguém, não. A gente tem que pensar na nossa classe social e o que vai ser melhor pra ela. Porque pensa só, no fim do dia, você que vai se foder. Ninguém gosta de você, não, hein? Muito obrigada por assistir o vídeo. O material de arte é ótimo e super recomendo. Tchau, beijo!